Olá, crianças, a paz do Senhor. Tia Naninha veio aqui para contar uma história bem legal, bem interessante para vocês. E eu só peço que prestem bastante atenção. É uma história fácil? Vocês já ouviram? Já. Mas é bom prestar atenção para entender tudo de novo e lembrar as coisas que vocês já esqueceram, tá bom? E nós vamos estudar hoje sobre a Arca de Noé. É uma história muito legal, eu particularmente amo. Então vamos começar. Então, crianças, tudo começou por conta que as pessoas estavam muito rebeldes, mais do que o normal. Não queriam ouvir a voz de Deus, nem obedecer. Faziam coisas ruins. Então Deus estava muito triste com isso. Estava muito magoado, muito decepcionado e muito revoltado. E ele decidiu que ia acabar com aquelas pessoas. Mas Deus é uma pessoa justa. E ele viu um homem fiel e obediente no meio de todas aquelas pessoas más. Que era quem? Exatamente, Noé. Então Deus resolveu fazer algo para salvar a vida de Noé. E o que é que ele falou para Noé? Noé, crie um grande barco, uma arca enorme. E Noé ouviu a voz de Deus, não questionou, porque ele era o quê? Uma pessoa fiel, obediente, fazia tudo certo. Então ele deu ouvido ao que Deus falou, obedeceu e começou a criar aquela grande arca. E as pessoas começaram a zoar Noé. Tipo, meu Deus, esse homem está criando esse barco pra quê? Aqui nem chove, aqui não tem importância para criar esse barco, por que ele vai fazer isso agora? E mesmo assim, Noé não dava ouvidos a essas pessoas, porque ele só se importava com o que Deus pensava sobre ele, só se importava em ouvir e obedecer a voz de Deus. E mesmo as pessoas zoando ele todo dia, ele continuou fazendo barco, obedecendo a voz de Deus. Depois que passou muito tempo, a arca estava pronta. E mesmo assim, as pessoas continuavam rindo e zombando de Noé. Mas mesmo assim, em nenhum momento ele não questionou a Deus, né? Porque ele poderia dizer, meu Senhor, para que eu vou criar um barco, perder meu tempo, aqui não chove, né? Mesmo assim, ele era obediente, ele não questionava a Deus. E depois que o barco estava pronto, Deus falou com Noé novamente. Mandou ele entrar no barco com a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos. E Deus também falou para Noé levar um casal de cada espécie para dentro da arca, que seria o macho e a fêmea de cada animal. Por exemplo, um cachorro e uma cachorra, um gato e uma gata. Vocês entenderam, né? Pronto. Noé continuou obedecendo a voz de Deus e fez isso. Depois que Noé, a família dele e os animais entraram na arca, Deus trancou a porta. Nem o pessoal de dentro conseguia abrir, nem o pessoal de fora também não conseguiam abrir. Depois de 7 dias que o pessoal estava dentro da arca, começou a chover. E quando aquelas pessoas viram que estavam chovendo, ainda não estavam dando crédito para Noé. Mas choveu muito, choveu 40 dias e 40 noites e tudo começou a ficar inundado de água. As águas começaram a subir, cobrir as casas, cobrir tudo. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque a água começou a subir e cobrir elas. Começaram a correr para a arca, bateram muito na porta e pediram para Noé abrir. Mas Noé não poderia fazer mais nada. Elas continuaram sendo desobedientes por não ouvir a voz de Deus, por continuarem sendo rebeldes e questionando. Então, a arca não foi aberta, aquelas pessoas morreram e tudo que existia na terra foi destruído. Mas continuou a família de Noé e os animais dentro da arca. Flutuando sobre as águas, Deus continuou cuidando deles, protegendo. E eu tinha esquecido de falar, Deus também avisou a Noé que
juntasse muita comida para ele, sua família e todos os animais. Então, todo esse tempo, ninguém passou fome, porque Deus alertou Noé em tudo e Noé obedeceu tudo certinho. Então, como Deus tinha avisado a Noé sobre tudo e ele obedeceu, ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Deus cuidou deles desde o primeiro dia até o último dia. Depois que a chuva parou, Noé queria saber se as águas tinham baixado, mas ele soltou uma pomba para comprovar. Se a pomba ficasse por lá, era porque ela achou um lugar para pousar e a água tinha baixado. Sendo que a pomba voltou, significava que não tinha lugar para ela pousar porque a água tinha cobrido tudo. Depois de 7 dias, Noé soltou a pomba novamente e ela voltou com uma folha de oliva. Isso significou para Noé que ela achou um lugar e a água estava diminuindo bastante, porque ela achou uma folha, né, minha gente? Enfim, depois Noé soltou a pomba e ela não voltou mais. Significou que a água tinha baixado e ela achou um lugar para ficar. Noé abriu a arca e saiu ele, a família, todos os animais. E Deus falou com Noé que nunca mais acabaria com o mundo por causa das pessoas, não com água. Então ele fez uma promessa. Foi uma promessa que Deus fez para nós, que nunca mais, por causa das pessoas, ele iria acabar com o mundo com água. Então o que é que ele fez? Ele deixou um sinal lá no céu, que é um arco-íris, para lembrar sempre da promessa. Então, quando a gente vê um arco-íris no céu, nós lembramos da promessa que Deus fez. Então, sempre que vocês verem um arco-íris no céu, lembrem da promessa que Deus fez, que jamais acabaria com o mundo usando água, o dilúvio, o grande dilúvio. E Noé e sua família fizeram um altar para agradecer a Deus, para adorar a Ele por esse livramento, por ter cuidado deles. E Deus ficou muito feliz com isso. Vamos lá para a moral da história. A moral da história é: temos sempre que ouvir a voz de Deus e obedecer. Não adianta Deus falar com a gente, nós ouvimos e não obedecemos. Porque se Deus tivesse falado com Noé, ele tivesse ouvido e não tivesse obedecido, ele teria morrido. Imagina se Deus: Noé, faça a arca. Ele dissesse: não vou fazer arca, para quê? Aqui não chove. Ele teria morrido por não obedecer à voz de Deus, teria pagado o preço da desobediência, igual aquelas pessoas pagaram. Outra lição também que a gente tem que tirar dessa história: não devemos nunca desobedecer à voz de Deus, nem sermos mal, nem rebeldes, porque a gente paga preço, né? Deus é justo. Se a gente obedece e ouve a voz de Deus, Deus vai nos recompensar, cuidando de nós, da nossa família, nos dando saúde, nos dando presentes que a gente quer, que eu sei que vocês gostam de ganhar presentes. Então é isso, minha gente. Nós devemos também, Deus se agrada muito de quem obedece aos líderes. Nós temos que obedecer a Deus, a nossa pastora, a nossa dirigente, a nossa vice-dirigente, as nossas tias, que são as colaboradoras. Temos que obedecer, porque quem obedece alcança coisas boas. Quem não obedece paga preço, entenderam? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da historinha e que tenham entendido, tá bom? Eu quero que vocês vá até a mãe ou a tia de vocês, a qualquer pessoa da família, e conte a parte que vocês mais gostaram da história, a parte que vocês mais acharam interessante, tá bom? Vou cantar um hino aqui pra vocês sobre o tema da historinha de hoje, tá bom? O Senhor disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será sua salvação. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva
Este barco grandão irá flutuar. O Senhor disse a Noé: mandarei os animais, ajunte muito alimento, pois eles comem demais. Uma arca de madeira pra salvar você e sua família inteira. Quando a chuva começar, esse barco grandão irá flutuar. Esse barco grandão irá te salvar. É isso, crianças. Fiquem na paz do Senhor.